Que a paz de Cristo Jesus te alcance onde você estiver. Neste vídeo nós estaremos falando sobre o Pai Universal, ou como diz o documento que estaremos tratando, o Pai do Todo. Este documento que iremos abordar neste vídeo tem como título o Evangelho da Verdade. Foi um documento encontrado em Nag Hammadi, no Egito, e é considerado um documento apócrifo. Então, você não deve se escandalizar com o que você vai ouvir e ver neste vídeo sobre o Evangelho da Verdade. E depois que você ouvir e assistir este vídeo, você tire as suas próprias conclusões se realmente este documento é apócrifo, indigno de confiança ou não. Este vídeo tem como tema Jesus, o Cristo, revela o Pai Universal. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se porventura você não for inscrito, se inscreve aí. Nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que existem neste canal. Também deixe o seu like é muito importante, é de graça, não te custa nada, mas para que o vídeo tenha engajamento, é necessário o teu like. Acione as notificações para receber novos vídeos e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você está preparado para entender um conteúdo totalmente desconhecido de muitos? Um conteúdo impactante e revelador? O Evangelho da Verdade. Se você está preparado, então vamos lá. O Evangelho da Verdade é a alegria para aqueles que receberam do Pai da Verdade a graça de conhecê-lo por meio da força do Logos, que veio do pleroma e que está no pensamento e na mente do Pai. Ele é o chamado Salvador, pois é o nome da obra que ele veio realizar pela redenção daqueles que não conheceram o Pai. O nome do Evangelho é a manifestação da esperança, porque é a descoberta daqueles que o buscam, pois o todo buscou aquele de quem emanou. Vejam, o todo estava dentro dele, esse uno, ilimitado, inconcebível, que é superior a qualquer pensamento. Esta ignorância a respeito do Pai trouxe terror e medo. Veja que verdade que está sendo externada por este documento. Esta ignorância a respeito do Pai Universal trouxe terror e medo. E o terror se tornou denso como neblina, de modo que ninguém podia enxergar. Por causa disto, o erro se fortaleceu, mas o erro trabalhou em sua substância ílica em vão, porque não conhecia a verdade. Estava numa forma moldada enquanto preparava em poder e em beleza uma imitação da verdade. Veja que o erro não trabalha com a verdade, mas tenta imitar a verdade. É tenebrosa esta mensagem. Isto, porém, não humilhou o ilimitável e inconcebível, pois este terror e esta ignorância e esta figura falsa eram nada, enquanto que esta verdade estabelecida é imutável, imperturbável e perfeitamente bela. Por esta razão, não leve muito a sério o erro, pois, como não possuía raiz, estava imerso na neblina com respeito ao Pai, ocupado na preparação de obras, esquecimentos e medos, a fim de, por meio deles, enganar os do meio e os aprisionar. Veja que mensagem tenebrosa. Aprisionar na ignorância do conhecimento. O esquecimento do erro não foi revelado, não se tornou luz ao lado do Pai. O esquecimento não existia com o Pai, embora tenha se originado por causa dele. O que existe nele é o conhecimento, que foi revelado para que o esquecimento pudesse ser destruído e para que o Pai pudesse ser conhecido.
Como o esquecimento existia porque o Pai não era conhecido, quando o Pai chegar a ser conhecido, a partir deste momento o esquecimento deixará de existir. Veja que mensagem maravilhosa dentro deste documento. Como você está compreendendo esta mensagem? Este é o evangelho daquele que é buscado, que ele revelou aos perfeitos, graças ao esquecimento do Pai, como o mistério oculto, Jesus Cristo. Por seu intermédio, ele iluminou aqueles que estavam na escuridão por causa do esquecimento. Ele os iluminou e indicou-lhes um caminho. Veja, é por meio de Jesus Cristo ou Cristo Jesus que o ser humano, o homem, ou até mesmo aqueles que habitam outras dimensões, podem conhecer um caminho, ou o caminho que leva à vida eterna. E esse caminho é a verdade que ele lhes ensinou. Por esta razão, o erro se enfureceu com ele e por isso o perseguiu. Veja que mensagem tenebrosa também. Ele foi perturbado por ele e por isso lhes tirou a força. Ele foi pregado numa cruz. Ele se tornou fruto do conhecimento do Pai. Veja que o documento está dizendo que para se conhecer o Pai universal ou o Pai do todo é somente por meio do Filho, Cristo Jesus. Ele se tornou fruto do conhecimento do Pai. Ele, porém, não os destruiu por terem comido o fruto. Em vez disso, fez com que aqueles que o comeram se alegrassem com a descoberta. E enquanto a ele encontrou-os nele mesmo, e eles o encontraram neles mesmos, o uno, ilimitado e inconcebível, esse Pai perfeito que criou o todo, em quem o todo está e de quem o todo necessita, já que ele reteve em si a perfeição deles, a qual não deu ao todo. O Pai não tinha inveja. Em verdade, que inveja poderia existir entre ele e seus membros? Nenhuma. O Pai é o dominador, é o inconcebível, é o ilimitado, é quem tem todo o poder nas mãos e por causa disso, ele não pode ter inveja de ninguém. Pois, mesmo se o Aeon tivesse recebido sua perfeição, eles não seriam capazes de se aproximar da perfeição do Pai, porque ele reteve sua perfeição em si mesmo, dando a eles como uma forma de voltar para ele e como um conhecimento único em perfeição. Veja que mensagem reveladora. O Pai reteve a perfeição em si mesmo e compartilha desta perfeição da qual ele domina com os seus membros ou com suas criaturas. Foi ele quem ordenou o todo e em quem o todo existia e de quem o todo necessitava. Como alguns não o conhecem, ele deseja que eles o conheçam e que o amem. Pois, do que é que o todo precisaria, senão do conhecimento do Pai? Ele se tornou um guia tranquilo e paciente. Dentro de uma escola, ele apareceu e falou a palavra como um mestre. Aqueles que se consideravam sábios quiseram testá-lo, mas ele os dispensou como pessoas de cabeças vazias. Eles o odiaram porque na realidade não eram sábios. Depois de todos estes, vieram também as criancinhas que possuem o conhecimento do Pai. Quando se fortaleceram, foram-lhes ensinados os aspectos da face do Pai. Elas conheceram e foram reconhecidas. Elas foram glorificadas e o glorificaram. O livro vivo dos viventes se manifestou no coração delas. O livro que foi escrito no pensamento e na mente do Pai, e desde antes da fundação do todo, está naquela parte incompreensível dele.
Como você está compreendendo esta mensagem? Veja que profundidade espiritual que este documento intitulado O Evangelho da Verdade está nos revelando. Seria este documento apócrifo, indigno de confiança ou não? Deixe aí nos comentários, eu quero responder os teus questionamentos. Este é o livro que ninguém considerou possível negar, pois estava reservado para aquele que, ao pegá-lo, seria morto. Nenhum daqueles que acreditavam na salvação foi capaz de manifestar-se antes que aquele livro aparecesse. Você sabe que livro é esse? Por essa razão, Jesus, o misericordioso e fiel, aceitou pacientemente o sofrimento para pegar esse livro, pois sabia que sua morte significaria vida para muitos. Veja se isto é apócrifo. Veja se esta mensagem é indigna de confiança. Veja que revelação que está totalmente de acordo com a Escritura que foi considerada canonizada. Eu vou repetir. Por esta razão, Jesus, o misericordioso e fiel, aceitou pacientemente o sofrimento para pegar esse livro, pois sabia que sua morte significaria vida para muitos. Será que isto não é verdade? A morte de Cristo proporciona vida para aqueles que creem no Senhor como seu Salvador. Assim como no caso de um testamento que ainda não foi aberto, a fortuna do falecido senhor da casa permanece oculta. Assim também acontece com o todo, que esteve oculto enquanto o Pai do todo estava invisível e único em si mesmo. Foi quem todo o espaço se origina. Por esta razão, Jesus apareceu. Ele tomou aquele livro para si. Ele foi pregado na cruz. Ele afixou o edito do Pai à cruz. Oh, que ensinamento grandioso! Ele se sujeita à morte, apesar de estar revestido de vida eterna. Tendo se despojado desses farrapos perecíveis, ele vestiu a incorruptibilidade, que ninguém seria capaz de lhes tirar. Veja que verdade que o documento fala da morte, mas ao mesmo tempo fala da sua ressurreição. E aquilo que era mortal foi revestido de imortalidade. E aquilo que era incorruptível foi revestido de incorruptibilidade. Está totalmente de acordo com as palavras do apóstolo Paulo. O documento chama este ser corporal deste planeta como farrapos perecíveis. Ele deixou estes farrapos perecíveis, tendo despojado-se deles, e vestiu a incorruptibilidade que ninguém seria capaz de lhe tirar, a vida eterna. E ele pode conceder esta vida eterna para aqueles que o amam e seguem os seus caminhos. Tendo penetrado no território vazio dos medos, ele passou diante daqueles que estavam nus por causa do esquecimento. Sendo tanto o conhecimento como perfeição, proclamando as coisas que estão no coração do Pai, ele se tornou a sabedoria daqueles que foram instruídos. Mas aqueles que ainda devem ser ensinados, os vivos que estão inscritos no livro dos viventes, aprendem sobre si mesmos, recebendo ensinamentos do Pai, para voltar para Ele novamente. Você, caro internauta, tem esta certeza e já recebeu esses ensinamentos e que um dia você irá voltar para o Pai novamente? Ou você não acredita nisso? Eu deixo este questionamento e só você mesmo poderá responder. Já que a perfeição do todo está no Pai, é necessário que o todo suba até Ele. Portanto, se alguém possui o conhecimento, recebe o que lhe pertence, atraindo-o para si. Pois aquele que é ignorante é deficiente, e é uma grande deficiência, pois lhe falta aquilo que o tornaria perfeito. Você está incluído nesse processo?
Analise e veja e procure conhecer o Pai do Todo, o Pai Universal, para que esta ignorância seja retirada da tua vida, em nome de Cristo Jesus. Como a perfeição do todo está no Pai, é necessário que o todo suba até Ele, para que cada um receba as coisas que lhes pertencem. Ele as registrou antecipadamente, tendo-as preparado para serem dadas àqueles que vieram dele. Aqueles cujo nome ele conhecia, primeiro foram por fim chamados. Portanto, aquele que possui conhecimento é aquele cujo nome o Pai pronunciou, pois aquele cujo nome não foi pronunciado é ignorante. Em verdade, como é que alguém ouvirá se seu nome não foi pronunciado? Pois aquele que permanece ignorante até o fim é uma criatura do esquecimento e perecerá assim. Veja que mensagem tenebrosa para aqueles que não querem conhecer o Pai Universal ou o Pai do Todo. Perecerá na sua ignorância. É o que o documento está nos dizendo. Se não fosse assim, porque estes miseráveis não têm nome, porque não foram chamados? Portanto, se alguém possui conhecimento, é um ser que vem do alto. Se ele foi chamado, ele ouve, ele responde e se volta para aquele que o chamou e sobe até ele e sabe de que maneira é chamado. Possuindo conhecimento, faz a vontade daquele que o chamou. Ele deseja agradá-lo e encontra a paz. Ele recebe um determinado nome. Veja que mensagem gloriosa para aqueles que ouvem o chamado do Pai Universal, do Pai Eterno, e o aceita por meio de seu Filho, Cristo Jesus, como seu Salvador. Este receberá um novo nome e será um bem-aventurado, tendo seu nome escrito no livro da vida para viver eternamente. Como você recebe esta mensagem? Deixe aí nos comentários. Este vídeo teve como tema o Evangelho da Verdade. Jesus, o Cristo, revela o Pai Universal ou o Pai do Todo. Deixe aí nos comentários como você compreende esta mensagem. Aguardem a continuação deste conteúdo que ainda iremos postar por este canal. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe a tua vida e a tua família onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.